aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, a partir do verso de número 1 até o verso número 10, todo o capítulo então. Assim diz o texto, de acordo com a tradução que eu tenho. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De modo que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Oremos. Pai querido, nós estamos agora diante da Tua palavra e nós confessamos, Senhor, a nossa dependência do Senhor e nós rogamos a direção do Senhor para falarmos aquilo que convém à sã doutrina, de modo claro, de modo objetivo, e nós oramos pedindo, Deus, que a Tua vontade seja feita no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. A influência de uma liderança forte. Obrigado. Eu queria falar sobre isso hoje à noite. Bem, irmãos, uma liderança forte vai se caracterizar por algumas práticas, segundo nós observamos no texto. Inicialmente, nós vamos dizer a vocês que uma liderança forte pratica gratidão e intercessão em favor dos seus liderados. Então, para vocês que receberam hoje a confiança da igreja, está posto o desafio. Interceder por aqueles que estão sob vossa liderança. E praticar gratidão. Irmãos, gratidão. Se você tem uma caneta, escreva isso que é bacana. Gratidão, irmãos, é a capacidade de garimpar coisas boas numa multidão de coisas ruins. O cidadão, para conseguir desenvolver uma vida de gratidão a Deus, ele precisa desenvolver a arte de garimpar coisas boas, lembrando que o ouro que você ou que a gente hoje usa, alguns usam, ele não vem para suas mãos, para o seu pescoço, para onde for, com aquele brilho que chama a sua atenção.
Vale lembrar que aqueles que vão garimpar o ouro precisam se sujar primeiro. Então, um líder que se preza precisa se colocar diante de Deus e pedir a ajuda de Deus para desenvolver a capacidade, irmãos, não de ignorar coisas ruins, mas de não se deixar influenciar mais pelas coisas ruins do que pelas coisas boas, como é costume nosso. Nós não conseguimos, às vezes, garimpar coisas boas, e é por isso, irmãos, que de um modo quase geral, nós reclamamos. E talvez você tenha reclamado de algumas coisas hoje. Tem gente que reclama do trabalho, eu estou falando de cristão. Será que não tem nada de bom no seu trabalho? Será que não foi Deus que te deu esse trabalho? A gente reclama do trânsito, a gente reclama do governo, a gente reclama do transporte, do marido, da mulher, dos filhos, do pastor, da igreja, por aí vai. A única pessoa que parece que preste, não tem problema, sou eu. Não é assim? E é por isso que nós temos tantos problemas. Então eu quero desafiar a igreja, mas principalmente nós, irmãos, que recebemos a incumbência de formar um conselho. Aprender a descobrir coisas boas nas pessoas. E nutrir o nosso coração dessas coisas boas. Eu não estou dizendo que eu tenho que ignorar as coisas ruins, mas eu não posso me deixar ser influenciado por elas, de modo a desenvolver uma vida de murmúrio. E aí o texto diz assim: irmãos, Paulo, Silvano e Timóteo, se dirigindo à igreja de Tessalônica, dizendo: irmãos, nós sempre damos graças a Deus por vocês. Então nos parece que aquela equipe de liderança formada por Paulo, Silvano e Timóteo, tinham como prática principal agradecer a Deus para aqueles irmãos diante dos quais eles estavam, não é, desenvolvendo o seu trabalho. Mas a liderança também precisa aprender a interceder. A palavra significa gastar tempo entrando na presença de Deus e pedindo em favor de A, de B e de C, incluindo aquela pessoa que às vezes não lhe é muito caro. Irmãos, interceder é advogar em favor de alguém. E você que já precisou, aliás, nós que já precisamos da intervenção de um advogado, nós sabemos da importância de alguém que vai interceder a Deus por nós junto das autoridades, ou aqui também na terra. Nós tivemos hoje de manhã aqui a doutora Carolina, que veio prestar a nós uma consultoria jurídica, nos ajudando, nos orientando, porque no passado erramos muito, erramos de boa vontade, ou com a melhor das intenções. Então, irmãos, um líder que se preza precisa gastar tempo orando por seu liderado. E eu queria desafiar os meus irmãos e irmãs, que durante esses 2 anos, nós pudéssemos nos envolver nesta prática de orar, nesta prática de poder agradecer a Deus em favor das pessoas. Uma liderança que se preza vai praticar oração, vai praticar intercessão, melhor dizendo, e vai praticar gratidão. Por conta do tempo, eu quero me acelerar, e eu queria dizer também, irmãos, que uma liderança que se preza vai sublinhar os pontos fortes. Eu já tive a oportunidade de conversar com
pessoas com problemas diferentes. E às vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o marido, né, quando ele tem um problema com a esposa, e parece que a esposa não tem nada de bom. E ao contrário também é verdade. Há um trecho na Bíblia onde o profeta diz assim, eu não sei se é profeta, eu acho que é. Jeremias era profeta, não era, Ronaldo? Foi ele que falou, eu quero trazer a memória? Isso significa, irmãos, optar conscientemente em abrir mão daquilo que é ruim, não ficar pensando, mas me fizeram isso. Existem pessoas consumidas, irmãos, pela mágoa, pelo rancor, porque decidiram olhar para as coisas ruins. Eu não posso deixar de falar de meu pai, que brigava com minha mãe, que às vezes fazia um carinho nela para mais. Batia na minha mãe. E eu e minha irmã víamos isso, escondido debaixo da cama. Quando o pau quebrava lá em casa, a gente corria para debaixo da cama. Mas esses olhos aqui, que estão vendo pouco hoje, também viram naquela época meu pai, depois de um tempo ajoelhado, perto de um rádio, escutando a palavra de Deus, colocando um copo com água, porque era o que ele aprendeu naquela época. Então eu lembrava do meu pai batendo na mãe, eu lembro ainda, mas eu lembro de meu pai que já morreu, ajoelhado perto de um rádio, escutando oração e dizendo, meu filho, quer escutar com o pai? Então decidi abrir mão daquela imagem ruim que me fazia mal, embora ela existiu, e me deixar influenciar pelo exemplo bom. Uma liderança que se preza, precisa aprender a sublinhar as coisas boas que os seus liderados têm. E às vezes é difícil. E aí Paulo, junto com Silvano e Timóteo, ele falando dessa igreja, ele diz assim, olha, nós nos recordamos, nós nos lembramos, nós trazemos à memória a operosidade da vossa fé. Eu estou falando do versículo de número 3. E aí nós nos remetemos ao que Tiago diz. A fé sem obras é morta. E o próprio Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras vou te mostrar a minha fé. Paulo está falando disso. Os irmãos de Tessalônica desenvolviam uma fé operosa, uma fé que age, uma fé que prossegue na base da confiança em Deus. Paulo pontuava isso com seus companheiros. Ele diz também, eu presto atenção na abnegação do vosso amor. Irmãos, eu fui procurar no dicionário a palavra abnegar, ou abnegado. E essa palavra, irmãos, significa disposição para renunciar, mas, sobretudo, abnegar, ou amor abnegado, é alguém que ama aquela pessoa que não merece e que não tem nada em troca. Então é um amor desinteressado. E foi esse tipo de amor que trouxe Jesus para se sacrificar no meu lugar e no teu também. E aí Paulo está dizendo que aqueles irmãos de Tessalônica aprenderam a praticar esse amor desinteressado em recompensa. É muito fácil amar quem me ama, amar quem é bacana, mas amar aquela pessoa que às vezes quer puxar meu tapete é para os grandes, é para os nobres, é para pouco, é para aqueles que abrem o coração e dizem, Senhor, me ajuda. Amor abnegado reconhece a incapacidade humana de amar quem não lhe é caro. A igreja de Tessalônica tinha isso e Paulo reconhecia, juntamente com os demais membros da liderança,
E ele diz assim também: eu me lembro, eu presto atenção, eu pontuo a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando de perseverança. Quem desiste, irmão, de qualquer projeto, sobretudo os cristãos, é porque perdeu a capacidade de perseverar. Eu quero dizer, irmãos, que esperança, para quem confia em Jesus, escuta isso, é só e apenas uma questão de tempo. Eu repito, esperança para quem crê em Jesus é só uma questão de tempo. Mas aí tem um detalhe: tempo de Deus, não o seu tempo. E para ilustrar isso, Pedro diz, o apóstolo, ele diz assim: 1000 anos é como um dia. Nós estamos sujeitos ao tempo e por isso a gente exige com facilidade. Ora, começou a demorar, como dizem os jovens, deu ruim. O trânsito está ruim, não está fluindo como eu queria, está ruim. Mas quando Deus quer ensinar paciência para você, Ele vai colocar você num engarrafamento. Ele vai colocá-lo ou me colocar numa situação sobre a qual eu não tenho controle, para depender dele e entender que é Ele que manda. Se Ele é Senhor, como nós professamos, é Ele que manda. Deixemos, pois, então, Ele cuidar. E aprendamos, irmãos, a nos nortear por coisas boas. Aprendamos a garimpar. E como líderes que somos, nós precisamos aprender isso. Então, uma liderança forte, ela vai sublinhar as coisas boas. Uma liderança forte exerce influência boa. O texto que a gente está olhando, sobretudo versos 5 e 6, e também 9 e 10, a gente lê o seguinte: porque o nosso evangelho, diz Paulo, não chegou até vós tão somente em palavra. Ou seja, é muito fácil falar aqui que Deus isso, que Deus aquilo, mas o verdadeiro evangelho é pregado com atitudes. E Paulo está dizendo: olha, o nosso evangelho em relação aos Tessalonicenses não chegou só em palavra, mas em poder, em convicção. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos levar as pessoas acima do lugar onde nós estamos, e não vai acontecer. A pregação do evangelho, o servir a Deus, o continuar servindo a Deus, é matéria de absoluta convicção. E eu digo mais: convicção é a força motriz que move a caminhada de quem quer líder e quer servir a Deus. Força motriz, para quem não sabe, é aquela força que move as rodas do carro. É a tração de um carro. Então, esta convicção é algo que Deus põe no nosso coração. E aí, essa convicção faz com que a nossa pregação se traduza em atitudes, em palavras. E uma liderança forte, que vive assim, ela vai estabelecer essa influência. Se não, vejamos. Com efeito, verso 6, ou por causa desse evangelho que chegou, baseado na palavra, no poder, na convicção, no versículo de número 6, Paulo diz assim: de modo que vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Irmãos, estar à frente tem um ônus altíssimo. A gente nós somos um alvo fixo de tantos olhares. Fala-se em 3D, mas eu nem sei se é 4, 5 ou 6D. Eu aprendi no seminário, irmão, que o líder, e agora eu vou dividir com vocês essa responsabilidade, mora num aquário. Por que a gente diz assim? Aquário, sobretudo as crianças, elas chegam e ficam olhando para os peixinhos, dizendo: aquele é bonito, aquele é feio e tal, ficam de perto olhando. Assim é a vida do líder. E se você assumir esse compromisso, você precisa arcar com esse ônus.
Irmãos, hoje é uma data muito importante para mim. Há 35 anos atrás, no primeiro domingo de julho de 1982, eu estava pela primeira vez começando um trabalho na cidade de São Lourenço do Oeste, interior de Santa Catarina, lugar frio demais da conta. 35 anos se passaram, erros e acertos, caindo e levantando, mas no nome de Jesus sempre continuando. E esse é o desafio. Desenvolver confiança num Deus que nos conhece, nos ama, cuida de nós, nos dá ferramentas e oportunidades para que o sirvamos da melhor maneira. Mas nós temos que lembrar do texto de Josué, onde a Bíblia diz, olha, tem bom ânimo, não te pasmes, não te espantes, te esforce, porque o Senhor teu Deus não está contigo, Ele é contigo. A palavra significa está dentro dele. Então, irmãos, é por causa disso que quando a gente se propõe a servir a Deus, nós precisamos entender que não existe serviço para Deus sem renúncia. Do nosso tempo, da nossa vontade, de muita coisa. E para os irmãos que estão aqui comigo hoje, que hoje publicamente aceitaram esse trabalho, eu estou dividindo esse fardo. Servir a Deus com dignidade, de modo a exercer influência na fala, na conduta, na postura, de um modo geral, é necessário renunciar o nosso eu e a nossa vontade e fazer como Paulo, permitir que Deus viva a vida através de nós. Que assim seja conosco. E eu quero finalizar dizendo que uma liderança forte, ela não só pratica a intercessão, a gratidão, ela não só pontua o que é bom, ela não só exerce influência, mas ela colhe resultados. Deus abençoa uma igreja forte com resultado. Verso 7, de modo que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois ele, ou eles mesmos, falando dos de Tessalônica e Acaia, no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós. E ele fala do resultado quando vocês deixaram os ídolos e converteram ao Deus verdadeiro. Irmãos, muitas vezes, a nossa postura como líderes se constitui num empecilho para que muita gente abrace a fé e creia no Senhor Jesus Cristo. Então o desafio para nós, e para mim principalmente, é ser uma bênção na vida dos liderados. E ser uma bênção, irmãos, é ser um desafio positivo. Lutando contra os nossos erros. Mas para isso precisa reconhecer os erros. Sabe, irmãos, se nós parássemos para olhar um pouco para nós, a gente perceberia que os outros são melhores do que parecem ser. Mas como a gente para olhar para os outros, nós achamos às vezes que somos aquela batata mais grande, né? Mais grande, mais linda, mais lisa, na boca do saco, lá no Ceasa. Já foi lá para comprar? As donas de casa selecionam. Mas qualidade de vida, irmãos, é resultado de vida com Deus, de vida de oração, de vida de leitura da palavra, de vida de obediência, de vida de serviço, de vida de humildade. Pensa nisso. Ou melhor, pensemos nisso.
E que durante esses 2 anos, se o Senhor não mudar alguma coisa, ou ao final desses 2 anos, irmãos, nós tenhamos a sensação do dever cumprido, por ter feito o melhor que nós podíamos fazer, para a edificação dos nossos irmãos, e para glorificar Deus. Louvado seja Deus, então, por essa igreja, e pelo privilégio que nós recebemos, de ter propostas de caminhada, durante esses 2 anos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Que olhemos para frente. Que sejamos movidos pela confiança em Deus e por uma profunda convicção. Que seja assim conosco no nome de Jesus. Amém?